Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 4 de março de 2026, vamos estar aqui reunidos para o estudo do Livro dos Médios, livro de Allan Kardec, e hoje vamos estudar o episódio 15, ou seja, estamos a estudar a quarta parte da teoria das manifestações espíritas, capítulo 3, movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição do peso dos corpos, e vamos estudar os itens 72 a 75. Mas antes, quero pedir ao nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus, aumentou deste trabalho, aos guias espirituais, para que este trabalho seja conduzido com o discernimento, com amor, para maior entendimento de todos aqueles que vão ouvir este estudo e que nos estão a acompanhar nos vários episódios que já estudámos e iremos estudar do estudo do Livro dos Médios. Obrigado a todos. E que assim seja. Vamos então, meus amigos, começar o estudo propriamente dito. Relembro, capítulo 4 das teorias das manifestações físicas, movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição do peso dos corpos. Hoje vamos começar com o item 72. Demonstrada pelo raciocínio e pelos factos, a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que têm de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Certa ideia se apresenta muito naturalmente, e assim nós a tivemos, dando-nos outra explicação muito diversa, pela qual longe estávamos de esperar. Os espíritos a combateram, constituindo isso uma prova de que a teoria deles não era efeito da nossa opinião. Ora, essa primeira ideia todos a podiam ter, como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não queremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Sem dificuldades se reconhecerá quanto é superior à que esposávamos, se bem que menos simples, porque dá soluções a inúmeros outros factos que, com a nossa, não encontram explicações satisfatórias. Olha que interessante, esta parte, vou tentar explicar esta parte que Kardec mencionou. Neste item 72, Kardec inicia uma explicação teórica sobre como os espíritos interagem com a matéria, após ter estabelecido nos itens anteriores que já estamos, que os espíritos existem e podem atuar sobre objetos físicos. Eu acho que quais são os pontos-chave que Kardec mencionou nestes principais comentários? Kardec admite que a teoria dos espíritos sobre o mecanismo de atuação física é diferente da ideia que ele próprio tinha inicialmente. Kardec reconhece que a explicação dada pelos espíritos é superior, embora mais complexa, mais complicada, como ele disse, por explicar diversos factos que outras teorias não incluiriam, como por exemplo a questão da manifestação. Este item 72, ele prepara a base para explicar que como os espíritos movem as mesas, como os espíritos movem outros corpos inertes, introduzida a ideia de que o espiritismo utiliza a própria energia em conjunção com a do médio para poder atuar sobre a matéria.
É demonstrado que os espíritos não estão limitados pelas barreiras físicas. Kardec já explicou isso. Da mesma forma que nós, que somos encarnados. A ação ocorre através da identificação do perispírito do espírito com o objeto físico, penetrando e movimentando. Ou seja, os espíritos não precisam de uma porta para passar. Os espíritos não precisam de uma barreira para ultrapassar. Não precisam de uma divisória para poderem ultrapassar sem problema. São necessários, ou seja, isto no contexto deste capítulo 4 que nós estamos a estudar, e que já falei nisso, são necessários médios de efeitos físicos para atuar sobre a matéria. Como eu disse, o perispírito médio mais o perispírito do espírito. Os dois em conjugação fazem a atuação sobre a matéria. Os corpos, como as mesas, aumentam ou diminuem o peso porque o perispírito do espírito se combina, conjuga com a matéria, permitida a suspensão ou movimentação sem causas físicas visíveis. Então é importante nós aqui verificarmos que neste item 72 é fundamental entendermos que o espiritismo e entender o espiritismo como um fenómeno científico, onde a atuação espiritual é explicada pelas interações energéticas ou fluídicas e não por uma simples mágica ou uma simples fraude. Então, eu vou passar ao item 73. O item 73 para continuar depois a comentar. O item 73, Kardec escreveu: desde que se tornam conhecidas a natureza dos espíritos, peço desculpa, tenho que voltar aqui ao meu texto, desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, a sua forma humana, as propriedades semi-materiais do próprio perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que, por exemplo, em casos de aparição, que viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos e transportá-lo, julgando-se como era natural que o espírito servia muito simplesmente as suas mãos para fazer que a mesa girasse e à força do braço a que ela se erguia no espaço. Mas, então sendo assim, antes, que necessidade haveria de ter um médio? O espírito fazia tudo. Não é? É o que Kardec aqui está a explicar. Não pode o espírito atuar por si só. Porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre as mesas em sentido contrário ao do seu movimento, ou que mesmo colocando ali as mãos, não pode segundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixamos, porém, que primeiro falem os espíritos a quem interrogamos sobre essa questão. Eu acho que aqui torna-se importante, porque Kardec aborda a teoria dos fenómenos físicos com foco em como os espíritos atuam sobre a matéria, não é? Porque Kardec explica que o espírito não move movimentos com as mãos, como faria qualquer um de nós encarnado, mas sim combina o seu fluido perispíritico com o fluido do médio de efeitos físicos. O objeto movido ao suspenso é saturado por esse fluido, ou seja, é envolvido nesse fluido, recebendo uma espécie de vida fictícia e momentânea. Isso permite que o objeto se mova ou bata conforme a vontade do espírito. Kardec aborda a questão sobre como um fluido imponderável, um fluido sem peso aparente. Pode aumentar o peso do objeto
como numa mesa. Ele argumenta que, embora imponderável, o fluido tem natureza desconhecida e pode, através das correntes, fixar um objeto com grande força, semelhante ao que a eletricidade faz. É um médio quem fornece o fluido necessário. Essa capacidade é intermitente, o que explica que os fenómenos não ocorrem o tempo todo, mesmo com a presença do médio. Correto? O médio, se estiver lá sozinho, não faz nada. Kardec também, no argumento dele, diz que às vezes não os vemos, ao não vermos, perdão, o suporte, que é o fluido agindo como uma alavanca, não devemos concluir que ele não existe. O poder do espírito é capaz de controlar as leis físicas que nós conhecemos aqui na Terra, movendo objetos pesados sem esforço físico, como se fossem simples penas de aves. Então, concluindo, é que a matéria não é um obstáculo para os espíritos. Eles penetram nela e agem através de uma união perispírito-fluido, tornando os objetos capazes de obedecer à vontade inteligente. Isto é fundamental para desmitificar as manifestações físicas, demonstrando que elas seguem leis naturais. Ainda que invisíveis aos nossos olhos humanos, fluidos magnéticos e perispiríticos, e não são obra de milagres. Essa é uma pura verdade. E vamos, meus amigos, continuar com o item 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Muitos outros, pois, as confirmaram. E aqui Kardec menciona porque recorreu ao Espírito São Luís, para poder dar-lhes a informação necessária para poder mencionar aqui no livro dos médios as coisas com exatidão, com certeza, e que foram confirmadas posteriormente por outros médios, outros espíritos. Então, ponto 1. Será o fluido universal uma emanação da divindade? E o Espírito São Luís respondeu: não. Segundo, será uma criação da divindade? Tudo é criado exceto Deus. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento. Quinto, em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? E a resposta é esta. Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. No vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado, para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o fluido a que chamais fluido magnético animal. Sexto, já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? E o espírito responde: não. Esse fluido apenas anima a matéria. Sétimo, pois que é desse fluido que se compõe o perispírito, parece que neste ele se acha num como estado de condensação que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. E o espírito responde: até certo ponto, como dizeis. Porquanto não tem todas as propriedades da matéria, é mais ou menos condensado conforme os mundos. Oitavo, como pode o espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médio emite. Nono,
Será com os seus próprios membros, de certa forma solidificados, que o espírito levanta a mesa? Reparem que Kardec vai fazendo as perguntas de uma forma muito direta para completar exatamente aquilo que tem dito nos itens anteriores. Então, eu vou repetir a pergunta. Será com os seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Quando sob as vossas mãos uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal que é necessário para dar-lhe uma vida fictícia. Assim preparada a mesa, o espírito a atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende com efeito da sua vontade. Quando quer pôr em movimento uma mesa por mais pesada para as suas forças, chamem-se seu auxílio de espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento que constitui o que chamais perispírito vos faculta a chave de todos os fenómenos espíritas de ordem material. Julgo ter-me explicado claramente, para ser compreendido. E numa nota de Kardec, explica. Chamamos a atenção para a seguinte frase. Da primeira da resposta acima. Esta resposta ainda te levará aonde desejas. Ainda não te levará, perdão, aonde desejas. O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última, e alude ao nosso pensamento, que com efeito esperava por outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira por que o espírito obtém o movimento da mesa. 10ª. O espíritos, plural, que aquele que deseja mover um objeto chama-se seu auxílio, são inferiores, estão-lhe sob as ordens? E o espírito, São Luís, respondeu, são-lhes iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. 11ª. São aptos para os espíritos a produzir fenómenos destes? São aptos todos os espíritos a produzir fenómenos desse género? E a resposta: os que produzem efeitos desta espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda não se desprenderam inteiramente da influência material. 12ª. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles. Mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo dando o que quisessem? E a resposta: os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam dessa força, servem-se dos que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores como vós servis dos carregadores? E uma nota. Já foi explicada a densidade do perispírito. E assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sútil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Estes pensam e obram como se ainda fossem vivos. Experimentam os mesmos desejos e que se poderia dizer a mesma sensualidade. Esta grosseria do perispírito, dando-lhes mais afinidade com a matéria,
torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Pela mesma razão é que um homem de sociedade, habituado aos trabalhos da inteligência, franzino e delicado do corpo, não pode suster fardos pesados, como faz o carregador. Nele a matéria é, de certa maneira, menos compacta, menos resistente aos órgãos, há menos fluido nervoso. Sendo o perispírito para o espírito o que o corpo é para o homem, e como à sua maior densidade corresponde menos superioridade espiritual, essa densidade substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe, sobre os fluidos necessários às manifestações, um poder maior do que os expõem aquelas cuja natureza é mais etérea. Querendo um espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre nós fazem as pessoas delicadas. Chama para executar um espírito ofício. 13ª. Se compreendemos bem o que dissestes, o princípio vital reúne no fluido universal, o espírito tira desse fluido o evolutório semimaterial que constitui o perispírito. E é ainda por meio desse fluido que atua sobre a matéria inerte. É assim? E a resposta é, quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida fictícia. A matéria se anima da vida animal. Uma mesa que se move debaixo das vossas mãos vive como um animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é quem a impele, como faz o homem com o fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta, com o esforço do seu braço. É a própria mesa que animada obedece à impulsão que lhe dá o espírito. 14ª. Que papel desempenha o médium neste fenómeno? Já disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária uma união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para dar vida à mesa. Mas nota também que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação e às vezes antes que essa termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para a animar. 14ª pergunta. Pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? E a resposta do espírito de São Luís é a seguinte. Pode atuar à revelia do médium. Quer dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas aurem os espíritos como de uma fonte, o fluido animalizado de que necessitam. Assim é o concurso do médium, tal como entendeis. Nem sempre é preciso, o que se verifica principalmente nos fenómenos espontâneos. 16ª pergunta. Animada atua à mesa com a inteligência? Pensa tanto como a bengala, com que fazes um sinal inteligente. Mas a vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem em si mesmo capacidade de pensar nem de querer. Nota de Kardec. Muito a miúdo na linguagem usual, servimos-nos de uma expressão análoga. Diz de uma roda que gira velozmente, que está animada de um movimento rápido. 17ª pergunta. Qual a causa preponderante na produção deste fenómeno, o espírito ou o fluido? O espírito é a causa, o fluido o instrumento. Ambos são necessários. 18ª. Que papel neste caso desempenha a vontade do médium? E o espírito responde. O de atrair os espíritos
e secundá-los no impulso que lhe dão fluido. E volta a perguntar a Kardec: é sempre indispensável a ação da vontade? E o espírito responde: aumenta a força, mas nem sempre é necessária, pois que o movimento pode produzir-se contra essa vontade ou a seu mau grado, e isso prova haver uma causa independente do médio. 19ª pergunta. Por que é que nem toda a gente pode produzir o mesmo efeito e não têm todos os médios o mesmo poder? Olha que interessante esta pergunta de Kardec. E o Espírito de São Luís respondeu: isto depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também a maior ou menor simpatia do médio para com os espíritos que se encontram nele, a força fluídica necessária. Dá-se com esta força o que se verifica com o dos magnetizadores, que não é igual em todos. A esse respeito, há mesmo pessoas que são de todo refratárias, outras com as quais a combinação só se opera por um esforço de vontade da parte delas, outras finalmente com quem a combinação dos fluidos se afeta tão naturalmente e facilmente que elas nem dão por isso e servem de instrumento de mau grado, como atrás dissemos. Aqui a São Luís menciona: vede aqui adiante o capítulo das manifestações espontâneas. Vamos verificar isso. 20ª pergunta. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiuns? E a resposta é a seguinte: essas pessoas tiram de si mesmo o fluido necessário à produção dos fenómenos e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médios, no sentido que se atribui a essa palavra. Mas também podem dar-se que um espírito as assista e que se aproveite das disposições naturais. 21ª pergunta. O espírito que atua sobre os corpos sólidos, para movê-los, se coloca na substância mesmo dos corpos ou fora dela? E a resposta: dá-se uma e outra coisa. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculo para os espíritos. Em tudo eles penetram. Uma porção de perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. 22ª pergunta. Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? E o espírito responde: tanto quanto dos braços para levantar a mesa. Sabes perfeitamente que nenhum martelo tem o espírito à sua disposição. Se o martelo é fluido, que se combinado ele põe em ação pela vontade própria para bater ou mover, quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. 23ª pergunta. Concebe-nos que seja assim, quando o espírito bate num corpo duro, mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na massa instável do ar? E a resposta do espírito é a seguinte: pois que é possível atuar sobre a matéria, tanto que ele pode atuar sobre uma mesa como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com qualquer outros ruídos. 24ª. Dizes que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto, em certas manifestações visuais, aparecem mãos a dedilhar um teclado, a percutir as telas e a tirar dali sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos? E não é também direta e real essa pressão? Como se faz sentir sobre nós, quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele?
E o espírito São Luís respondeu: Não podeis compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira por que atuam, senão mediante as comparações de que uma e outra coisa apenas vos dão ideias incompletas e rareis, sempre que quiserdes assimilar aos vossos os processos de que eles usam. Estes, necessariamente, hão de corresponder à organização que é própria. Já te disse eu que o fluido perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, que a anima de uma vida fictícia. Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre a tecla, realmente os põe de facto, as movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão. Ele as anima, como faz que a mesa e as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se baixam e tangem as cordas do piano. Em tudo isto uma coisa ainda se dá, que difícil vos será compreender. É que alguns espíritos tão pouco adiantados se encontram em comparação com os espíritos elevados, tão materiais se conservam, que guardam as ilusões da vida terrena e julgam obrar como se tinham o corpo de carne. Não percebem a verdadeira causa do efeito que produzem, mais do que um camponês compreende a teoria dos sons que articula. Não perguntai-lhes como é que tocam piano e vos responderão que batendo os dedos na tecla, porque julgam ser assim que os fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, se bem lhes resulte da ação da vontade. O mesmo ocorre quando exprimem palavras. 25ª pergunta. Entre os fenómenos que se aportam como probantes da ação de uma potência oculta, alguns é evidente contrários a todas as conhecidas leis da natureza. Nestes casos, não será legítima a dúvida? E a resposta é a seguinte. É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecessem todas, seria espírito superior. Cada dia que se passa desmente os que, supondo tudo saberem, pretendem impor limites à natureza, sem que por isso, entretanto, se tornem menos orgulhosos. Desvendando incessantemente novos mistérios, Deus adverte o homem de que se deve desconfiar das suas próprias luzes. Porquanto, dia virá em que a ciência do mais alto sábio será confundida. Não tendes todos os dias sob os olhos exemplos de corpos animados de um movimento que domina a força da gravitação? Uma pedra atirada ao ar. Não sobrepuja, sim, momentaneamente aquela força? Pobres homens que vos considereis muito sábios e cuja tola vaidade a todos os momentos está sendo descampada. Ficai sabendo que ainda sois muito pequeninos. Ups, isto foi complicado. Esta parte do espírito São Luís. Esta resposta tão final relata realmente aquilo que nós somos. Tão pequeninos ainda, não é, meus amigos? Então, voltemos aqui a este item 74, para não voltar atrás. Terminamos aqui com esta frase que eu acho que é tão importante. Pobres homens, que vos considerais muito sábios e cuja tola vaidade a todos os momentos está sendo descambada. Ficai sabendo que ainda sois muito pequeninos. Adorei esta frase. Adorei, no sentido que é aquilo que realmente eu penso e que aquilo que a doutrina nos tem ensinado e que os espíritos nos têm trazido e, eu vendo que os estudos que eu fiz já do, do livro O Nosso Lar, que terminei há pouco, do livro Os Mensageiros, e que vou começar ainda esta semana do livro Os Missionários da Luz, nós temos tantíssimo, eu nem digo tanto, é tantíssimo. É uma coisa infinita que eu não consigo
nem estou com capacidade, nem eu não me sinto tão pequeno, ainda me sinto neste mundo, no mundo espiritual, como estando ainda na pré-escolar. Estou na creche ainda. Estou a aprender coisas rudimentares, coisas básicas que me passavam sempre ao lado da minha vida, mas é isso que nós aprendemos no Espiritismo. Nós aprendemos a evoluir, aprendemos a conhecer as leis naturais dentro da nossa capacidade, que estamos aqui na Terra, que é mínima, não é? Mas eu acho que isto é importante. Eu aqui queria falando um pouco nesta explicação toda que o Espírito de São Luís nos trouxe sobre os mecanismos das manifestações físicas, focando-se no papel do fluido perispirítico, como dizem os brasileiros. Essencialmente, o espírito utiliza um fluido universal combinado com o fluido animalizado do médio para criar uma ponte que manipula a matéria, explicando as suspensões, explicando os movimentos, explicando os sons. Vejamos. Qual é que eu acho que é os pontos fundamentais deste item 74 que eu acabei de ler? São Luís esclarece que o espírito não usa as suas mãos fluídicas diretamente como nós humanos, nós encarnados faríamos, mas sim os espíritos manipulam o fluido universal, que é o elemento elementar que circula ao nosso lado, que todas as coisas que nós vemos, todas as coisas que nós usamos, todas as coisas que nós imaginamos, tudo é composto pelo fluido universal, elemento elementar. Empregando, aqui como o Espírito de São Luís ensinou, empregando pelo fluido animal do médio, assim é que se consegue estes movimentos. E este fluido que atua como uma alavanca sobre os objetos inertes. Este item 74 também reforça que, embora similar ao magnetismo, a força mediúnica dos efeitos físicos não se confunde com o magnetismo humano comum, pois pessoas sem força magnética, no sentido de magnetização, de cura, podem ser médios físicos potentes. E o contrário também. Peço desculpas, já a garganta a secar. E também aqui percebemos de uma forma muito mais clara que a presença do médio é indispensável para poder fornecer como poder fornecer a energia orgânica, o fluido animalizado, é que é necessário para a combinação com o fluido universal, possibilitando então essa ação dos espíritos sobre a matéria. A teoria descritiva prova que os fenómenos não físico-químicos e espirituais, que os fenómenos são físico-químicos e espirituais, dependendo da combinação fluídica específica e não apenas das intervenções magnéticas. É muito interessante, quem puder ler com mais atenção esta parte que eu li das perguntas e respostas dos Espíritos de São Luís e pensarem sobre cada uma delas e vão perceber exatamente aquilo que eu disse. É importante, estas coisas são extremamente importantes, estas obras consideradas as obras básicas do Espiritismo, elas contêm tudo aquilo que nós precisamos saber. Depois, espíritos como André Luís nos aprofundaram aquilo que Kardec nos tem ensinado, que Kardec nos deixou, que Kardec nos ensinou. Aprofundaram e alargaram, digamos assim, mais no sentido de alargaram a mente a outros conhecimentos que estavam incluídos nos resumos que Kardec nos trouxe. É importante porque eu reparo que existem pessoas em certos estudos que não têm conhecimento das obras básicas. E porquê é que isso acontece? Eu não quero ser
demasiado crítico, mas por vezes a preferência para ter muitos alunos em certas aulas já com um grau mais elevado, discordam, deixam para trás que os conhecimentos básicos que essas pessoas, algumas pessoas precisam ter para poderem estar num estudo mais avançados, mas não passa da minha opinião, que vale o que vale. Então vamos para o item 75. Este último item que vamos estudar no dia 2. Estas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade, diz Kardec. Delas ressalta como ponto capital que o fluido universal onde se contém o princípio da vida é o agente principal das manifestações, agente que recebe a impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. Condensado esse fluido constitui o perispírito ou invólucro semimaterial do espírito. Encarnado este, o perispírito se acha unido à matéria do corpo, estando o espírito na erraticidade. O perispírito se encontra livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito, que se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas se verifica, por efeito das suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido, e é isso, propriamente falando, o que constitui um médio de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil, e a sua combinação donde os médios mais ou menos poderosos. Esta emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Pois, meus amigos, estamos no item 75. Kardec resume aqui as explicações dadas pelo Espírito de São Luís sobre o mecanismo das manifestações físicas. Primeiro, como agente principal, como já mencionei, o fluido universal. Kardec já que o fluido universal, ou fluido cósmico universal, FCU, como às vezes é conhecido, é o agente principal de todas as manifestações físicas. Esse fluido contém o princípio da vida, recebe a impulsão do espírito encarnado e errante. Encarnado ou errante. Desculpem. O perispírito, como nós já falámos, é descrito como um fluido condensado que constitui o invólucro semimaterial do espírito. Kardec explica que a mediunidade de efeitos físicos resulta numa organização peculiar que permita a emanação desse fluido. O médio é aquele que emana esse fluido animalizado que se combina com o fluido universal para produzir o fenómeno. Este item 75 também esclarece que a emissão de fluidos pelo médio não é permanente, o que explica porque a mediunidade de efeitos físicos é intermitente e não contínua. E nos tempos de hoje não é tão usual como era naquele período em que Kardec assistia, escreveu o livro dos espíritos, escreveu o livro dos médios. Ou seja, essa mediunidade de efeitos físicos era mais usual exatamente para poder explicar tudo aquilo que estamos a aprender aqui neste livro dos médios. Então vamos lá ver. Explicações que eu acho que Kardec aqui reflete e tenta caracterizar as explicações recebidas como claras, categóricas, isentas de ambiguidade, oferecendo uma teoria lógica para a movimentação dos objetos, dos ruídos, das suspensões, baseada na manipulação fluídica e não
nos milagres. Resumindo, este item 75 consolida a teoria de que o espírito utiliza o fluido combinado com o fluido vital do médio para atuar sobre a matéria inerte. Eu acho que vou aqui ler no livro dos espíritos só uma coisa relacionada com isto que acabei de ler, que de dizer também. Eu vou ler aqui uma parte do livro Espíritos, parte primeira das causas, capítulo 4, princípio vital de seres orgânicos e inorgânicos, para nós entendermos. Os seres orgânicos são o que têm em si uma fonte ativa íntima que lhe dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem por si mesmo e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução de diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação da vida, a vida própria lhes impõe. E aqui menciono que são os minerais, a água, o ar e etc. Nesta parte, 1.60, há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos. Vejam bem, a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Qual a causa da animalização da matéria? A sua união com o princípio vital. E no ponto 60, o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa. E a resposta é esta, uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Que interessante. Ele dá a vida a todos os seres que a absorvam e assimilam. E aqui eu vou dar o salto, porque eu só queria mencionar isto aqui um pouco, que eu também queria realçar também nesta parte dos seres orgânicos no ponto 65. O princípio vital em alguns corpos o princípio vital reside em alguns corpos que conhecemos. Vejam bem a resposta do espírito. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário entre o espírito e a matéria. E aqui estamos a falar das variedades para efeitos físicos. Na revista Espírita, que eu fui buscar um apontamento que tinha lido há muito tempo, do chamado a Revista Espírita, ou Jornal de Estudos Psicológicos, de 1858, do mês 6 de junho, sobre a teoria das manifestações físicas, segunda parte 2, aqui diz: pedimos ao leitor que reporte ao primeiro artigo que publicamos sobre o assunto. Este é a continuação e pouco inteligível, se não tivesse em mente aquele começo. Como dissemos, as explicações que demos para as manifestações físicas fundam-se na observação dos factos e na dedução lógica que concluímos de acordo com o que vimos. Como, porém, se processa a matéria eternizada, as modificações que se tornam perceptível e tangível. Para começar, deixamos falar em espíritos, a quem interrogamos a respeito, juntando depois os nossos comentários. E então a pergunta que se encontra aqui na Revista Espírita, a primeira é que como pode aparecer um espírito com solidez de um corpo vivo? E os espíritos respondem: ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médio apto para tal efeito. Esse fluido torna a forma que o espírito seja, mas geralmente uma forma impalpável. Qual a natureza desse fluido? Fluido, isto diz tudo. Olha que esse fluido é material? E o espírito responde: semi-material. Esse fluido é esse o fluido que compõe o perispírito? Sim, é a ligação do espírito à matéria.
É esse fluido que dá vida, o princípio vital? Sempre ele. Eu disse, ligação. Esse fluido é a emanação da divindade? Da divindade? Não. Ele é a criação da divindade? Sim. Tudo é criado, exceto o próprio Deus. Eu acho que era interessante lerem esta parte da Revista Espírita, porque traz-nos aqui conhecimentos que são extremamente importantes para nós percebermos esta parte dos fluidos. E também na Revista Espírita, de 1869, de Abril, A Criança Elétrica, vários jornais reproduziram, vou só ler um pouco, reproduziram o seguinte facto. A aldeia de Saint-Aubin, nos limites de Loire e de Ardèche, está toda inquieta. Escrevem-se que ali se passam coisas estranhas. Uns imputam ao diabo, outros aí vem o dedo de Deus, marcando como o selo da predestinação de uma das suas criaturas privilegiadas. Eis, em duas palavras, do que se trata, diz o Memorial de la Loire. Há uns 15 dias nasceu nesta aldeia uma criança que desde a sua entrada no mundo manifestou as mais admiráveis virtudes, as mais singulares propriedades, diriam os sábios. Logo depois de batizada, tornou-se impalpável e intangível, intangível não como a sensitiva, mas à maneira de uma garrafa de leite, carregada de eletricidade, que não se pode tocar sem sentir uma viva comoção. Além do mais, ela é luminosa. De todas as suas extremidades, se desprendem por momentos eflúvios brilhantes que a fazem assemelhar-se a uma luciola. À medida que o bebê se envolve e se fortalece, esses curiosos fenómenos se acentuam com mais energia e intensidade. Até se produzem novos. Conta-se, por exemplo, que em certos dias, quando se aproxima das mãos ou dos pés do menino, algum objeto de pequeno valor, como uma colher, uma faca, uma taça, mesmo um prato, os utensílios são tomados de um frémito e de uma vibração sutis que nada pode explicar. É particularmente à tarde e à noite que esses factos extraordinários se acentuam, quer em estado de sono, quer em vigília. Por vezes, e aqui está o prodígio, o berço parece encher-se de uma claridade esbranquiçada, semelhante a essas belas fosforências que tomam a água do mar na esteira dos navios e que a ciência ainda não explicou perfeitamente. Contudo, o menino não parece absolutamente incomodado com as manifestações de que sua minúscula pessoa é misterioso teatro. Ele mama, ele dorme, passa muito bem e nem menos é chorão, nem mais impaciente do que os seus semelhantes. Ele tem 2 irmãozinhos, de 4 e 5 anos, que nasceram e vivem à maneira dos mais vulgares pequerruchos. Acrescentemos que os pais valentes agricultores, o marido chegando aos 40 e a mulher aos 30, são os esposos menos elétricos e luminosos do mundo. Eles só brilham pela honestidade e pelo cuidado com que criam a pequena família. Chamaram o cura da comuna vizinha, que declarou após um longo exame não compreender absolutamente nada disso. Depois o cirurgião que apalpou e reapalpou. Tocou de novo, auscultou e percutiu o paciente, sem querer pronunciar-se claramente sobre o caso, mas que prepara um relatório científico à academia, no qual se falará no mundo médico. O malandro da região e os que há em toda a parte farejam uma boa especulaçãozinha, propõem alegar um menino à razão de 200 francos por mês para mostrá-los nas feiras. Há um belo negócio para os pais, mas naturalmente o pai e a mãe querem acompanhar o filho tão precioso a 2 francos por dia, e esta condição não impede a conclusão do negócio. O concorrente que nos dá esses estranhos detalhes nos certifica, sob palavra de honra, que eles são a mais exata expressão da verdade,
e que ele teve todo o cuidado de fazer transcrever a sua carta pelos 4 maiores proprietários da região. Certamente nenhum espírito verá neste facto algo sobrenatural, nem miraculoso. É um fenómeno puramente físico, uma variante quanto à forma que nos apresentam as pessoas ditas elétricas. Sabemos que certos animais, como o peixe elétrico e o ginoto, têm propriedades análogas. Análogas, sim. Eis a instrução dada a respeito por um dos guias instrutores da cidade de Paris. Como vos tenho dito com frequência, os mais singulares fenómenos se multiplicam dia a dia para atrair a atenção da ciência. O menino em questão é, pois, um instrumento, mas não foi escolhido para esse efeito, senão a razão da situação criada em seu passado. Por excêntrico que seja em aparente, um fenómeno qualquer produzido no encarnado tem sempre como causa imediata a situação intelectual e moral desse encarnado e a relação com os seus antecedentes, pois todas as existências são solidárias. Sem dúvida é um assunto para estudo, para os que o testemunham, mas secundariamente. É sobretudo para aquele que dele é objeto uma provação ou expiação. Há, pois, pelo o facto material que é o campo da ciência e a causa moral que pertence ao espiritismo. Mas perguntais, como semelhante estado pode ser uma provação para um menino daquela idade? Para o menino certamente não, mas para o espírito, que não tem idade, a provação é certa. E, e o que eu li, que é extremamente importante, e reflete exatamente aqui a questão das provações que têm reflexos, que estas atividades que o menino estava a ter, que, as vibrações que estava a provocar em objetos próximos de si. Eu acho que é extremamente é importante lerem. O doutor, que isto é escrito pelo doutor Morel Lavallée, sim, Lavallée, onde ele acaba por dizer, quanto ao fenómeno em si mesmo, é certo que terá pouca duração. A ciência deve, pois, apressar-se, quer estudá-lo de visu. Mas ela nada fará, tremedora de encontrar dificuldades embaraçosas. Ela contentar-se-á em considerar um menino como um peixe elétrico humano. E aqui, meus amigos, eu vou parar porque este capítulo 3, desta parte que estamos a ler, dos movimentos, suspensões, excluídos, é mais longo, mas eu vou parar por aqui, dividi-o em duas partes. Para a semana voltarei com a segunda parte. São coisas extremamente importantes e estes textos anexos que eu fui buscar podem também verificar na Kardecpedia, onde estão com as diferentes respostas e os diferentes itens que estamos a estudar, onde estão também incluídos estes textos anexos da Revista Espírita, que são extremamente importantes. E quem não conhece a Revista Espírita, que se adquire. E tempo a tempo, não estudo todas completas. Vão vendo uma parte de uma parte de outra, que são extremamente importantes. Depois de terem como base as obras básicas de Allan Kardec, vós irão ver que, que as revistas espíritas, o que estão a ler nas revistas espíritas, estão incluídas nessas obras e também podem dar-nos uma ideia mais ampla daquilo que estamos a estudar. Mas para já, vamos ficar por aqui. Quero agradecer ao nosso Mestre, Jesus. Aumentou este trabalho, aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos espirituais, pelo momento que nos permitiu de estudo desta obra básica tão importante para quem quer estudar a mediunidade. Obrigado, Jesus.
fiquei connosco, agora e sempre. E que assim seja. Meus amigos, voltarei para a próxima semana com a segunda parte deste, deste tema que estamos a estudar, que eu acho que é extremamente importante para todos nós. Muita paz, muito amor, uma boa semana para todos.